Bom dia, turma linda e abençoada. Bom, nós estamos aqui agora, para mais uma aula de ciências. Na última aula nós tivemos uma aula bem legal, onde nós tivemos um contato, pelo Meet, um pouquinho mais próximos, assim a gente fica. E na última aula nós falamos um pouquinho sobre do centro atmosfera. Iniciamos o capítulo 4, que já é assunto do segundo trimestre de vocês, e na última aula nós já falamos sobre as estruturas, sobre como estudar as estruturas da Terra através dos métodos diretos e indiretos. Falamos também um pouquinho da composição. E hoje eu quero recapitular para vocês a estrutura da Terra, tá? Aqui eu coloquei um esqueminha onde cita as três camadas distintas de proteção da Terra, da nossa estrutura, da estrutura terrestre, do planeta em que nós vivemos. E para começar, essa estrutura terrestre, ela é composta, eu falei na última aula, de três camadas distintas. Primeiro, crosta. Segundo, manto. Terceiro, núcleo. Isso tudo aqui no nosso planeta, certo? E para começar, eu falei na última aula também um pouquinho sobre a crosta terrestre, não falei? Que é uma camada superficial da Terra, ou seja, a camada externa, É onde nós, seres humanos, seres vivos de uma maneira geral, vivem. É a parte rígida, atinge uma espessura bem grande entre os continentes e também está sobre os oceanos, E nela, na crosta terrestre, há diversos tipos de rochas, minérios e solo, certo? E a crosta terrestre, eu falei também que ela não é contínua, mas é formada por blocos rochosos, Também chamados de placas tectônicas, que vão se encaixando, formando ali placas protetoras, que protegem os continentes, que estão ali sobre os continentes, e os oceanos, Porém, também eu falei para vocês que se essas placas se moverem, pode acontecer alguns fenômenos naturais, como terremotos, pode acontecer erupções vulcânicas, e também, se acontecer no fundo do mar, por exemplo, pode ocasionar um fenômeno que já aconteceu, inclusive, conhecido como tsunami, certo? Então, essa é a crosta terrestre, a sua composição. Já o manto, vamos mudar aqui um pouquinho a página. O manto aqui é localizado abaixo da crosta, com espessuras de aproximadamente 2.900 quilômetros. Por causa das altas temperaturas, o manto ele apresenta seu material fundido em estado mais viscoso, digamos assim, O material que compõe o manto, ele é formado por ferro, magnésio e recebe o nome de magma, tá? Então, quando esse magma ele é empurrado para fora da crosta, é aí que alguns fenômenos também vão acontecer. Assim como lá na crosta, que acontecem alguns fenômenos naturais. Então, vai acontecer, por exemplo, de alguns vulcões entrarem em erupção, Aqui eu coloquei um esqueminha para vocês que mostra o magma, atingindo ali a superfície, pela chaminé do vulcão, quando é forçado pela pressão de dentro da Terra. Então, essa camada aqui magmática, ela é forçada por uma pressão que existe no interior da Terra e ela é empurrada. Quando esse processo acontece, é aí que essa cratera aqui vai sair a partir dela o magma, que nós chamamos de lava, certo? São as lavas de vulcões que entraram em processos de erupção, certo? E uma outra camada protetora também que está dentro da estrutura terrestre do nosso planeta é o núcleo.
né? O núcleo ele possui aproximadamente 3.400 quilômetros de espessura e tem duas partes. O núcleo interno, que é formado por ferro sólido, no caso, mais firme, né? E o núcleo externo, que é composto por níquel e ferro fundidos, tá? Então, a interação entre o núcleo externo e o interno dá origem ao campo magnético terrestre, que nos protege das partículas carregadas e provenientes do Sol, tá? Então, aí nós vimos, então, as camadas protetoras da nossa Terra, da estrutura terrestre, tá? Capítulo 4 do livro de vocês, a introdução do livro de vocês. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a estudar sobre as rochas, alguns tipos de rochas, né? E eu vou trazer algumas rochas, ou vou ver se eu filmo uma videoaula para vocês lá da escola, mostrando e explicando para vocês cada detalhe de cada tipo de rocha. Nós vamos ver as rochas magmáticas, metamórficas, sedimentares, certo? E vamos conhecer também os tipos de solo, ok? Então, eu espero que através dessa aula vocês tenham compreendido um pouquinho mais, principalmente para aqueles que perderam a nossa última aula, a aula de terça-feira, sobre a estrutura da Terra, tá? Eu vou deixar uma pequena atividade agora para vocês fazerem bem pequenininha e me entregar na próxima aula, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.